Então, pessoal, como é que eu vou fazer a prova, tá? Eu acredito que ficaria melhor para vocês se a gente fizesse a nossa aula, tira dúvidas, assim, antes da prova, tá? De manhã. Daí vocês teriam toda a tarde para fazer e mais uma parte da noite ali, que eu vou colocar até às 21 horas, tá? Não sei se todos têm disponibilidade de fazer a aula de manhã, se alguém não tiver, né, já fala. Mesmo assim, eu vou deixar gravado, né? Então, acredito que ficaria melhor, não sei. Se vocês querem desse formato, senão a gente faz a aula às 14, fica até às 21, mesmo assim, para fazer a entrega da prova. Daí eu vou colocar lá no SAP, lá, tá, gente? Alguém se manifesta aí? Alguém tem alguma... Pode ser de manhã. Senhor, De manhã, eu acho, senhor. De manhã tá bom, senhor. na minha opinião, também de manhã, senhor. Na minha também, pode ser de manhã. De manhã tá ótimo. Tá. A gente pode fazer ali por umas 9, eu acredito, umas 9 horas. Pode ser? Ótimo. Show de bola. Show? Sim. Então tá, daí é uma aula assim pra gente tirar dúvida mesmo. Pegar ali, de repente, o fluido sim, ver o que é a válvula tal, o que é isso, o que é aquilo, né? Fazer um circuitinho ali que eu não fiz com vocês ainda. Daí a gente faz junto, né? E aí fica mais tranquilo depois. O simulado, tá, gente? Vocês já deram uma olhadinha, acredito eu. Então vai ter a parte de interpretação, depois vai ter alguma coisa ali sobre os comandos sequenciais, daí no caso vocês vão colocar a sequência que está sendo trabalhada num circuito, né? E depois fazer alguns circuitos, né? Interpretar ali a questão e fazer o circuito, tá? Então hoje a gente fala mais ou menos sobre isso aí. Eu vou entrar aqui já com o simulado, deixa eu abrir aqui para vocês. Opa. Deu aqui. Ok. Ô, senhor, Oi. Pode falar. o simulado aí a gente manda pelo WhatsApp? Sim, o simulado manda pelo WhatsApp. E a prova eu vou abrir um caminho lá para vocês postarem no SAP, tá? Ok. Eu não vou fazer, lógico, o simulado com vocês, né? Mas vou... a gente faz uma leiturinha agora aqui, então, mais ou menos para ter uma ideia de como vai funcionar. E depois eu faço alguns exercícios ali com vocês parecido com o do simulado. Tá? Vocês estão vendo a telinha do Word ou não? Acho que não, né? Não, tá fluido sim. Tá. Alguém queria falar alguma coisa agora ali? Eu, senhor. Fale, Arthur. Tu vai mandar a prova pelo WhatsApp ou vai liberar ela no SAP? Acho que eu vou mandar pelo WhatsApp, eu só vou botar um caminho lá para vocês fazer a entrega, tá? Tá bom, tá bom. Então, o simulado aqui, né, pessoal, é mais ou menos parecido com o que a gente vai falar, né? Então, aqui explicar o funcionamento, né? É aquilo que eu falo para vocês. Explicar a lógica aqui, né? Quando acionado B1, avança o cilindro, né, de duplação. Aqui no caso ele tem um controle aqui, né, uma válvula OU, que pode ser também acionado pelo B2, no caso, e ela bate num rolete onde fica em ciclo contínuo. Bem tranquilo, tá? E é desligado quando aperta B2, né? Essa aqui é uma válvula que ela retorna, né? E essa aqui é contrava. Tu pode ligar por aqui ou aqui, né?
E depois aqui, ó, qual o comando sequencial do circuito? Então, tu vai botar aqui, vamos supor, nesse caso aqui, ele termina em C0, quando esse aqui recua. Então, avança, né? O A, então tu vai botar A, avanço de A. Só que vejo que na passagem de ar aqui já tem uma interligação aqui, né? Então, ela vai avançar os dois juntos, vai estar entre parênteses, então, ó. A mais B mais entre parênteses, né? O primeiro movimento que vai fazer é esse daqui. Aí depois, quando esses dois aqui avançarem, bateu o A aqui no A1, quem que ele está mandando aqui avançar? O C1, ó. Então vai avançar o A, né? Vai avançar o C, né? Esse aqui, ó. Depois que o C1 avança, o que acontece, gente? Vai bater no C1, o C1 onde é que está? Está mandando recuar o A, né? Então é esse tipo de controle que vocês têm que ver, ó. Tá? Ó, o B1, quem é que ele está mandando avançar? Então coloquem primeiro no papel todos que estão mandando avançar de repente, né? Coloquem no papel, depois coloquem todos que vão recuar, é uma sugestão que eu dou, né? E depois vocês coloquem, aqui tem uma interferência, que vai os dois juntos, tá? Depois que acontece isso, qual é o próximo passo, né? Quem é que vai avançar? É o C? Ou vai retornar algum desses dois? O senhor, quando tem essas interligações, tem alguma perda de pressão no circuito? Pode acontecer, sim. Pode ter algum vazamento, às vezes. Como é ar, né? O ar, ele sai muito fácil, ele não é líquido, né? Ele não tem aquela diferença que nem o óleo, no caso, que ele retém, né? Então, o ar, ele se expande muito fácil, ele é volátil, digamos assim, né? Então, pode acontecer, às vezes, de alguma perda de ar, tá? Em pneumática, normalmente tem, tá? Normalmente tem. E depois fazer uns circuitos aqui, como pede aqui a questão, né? Faz circuito pneumático, onde o cilindro de duplação avança quando aciona B1 e B2, recua, né, com B2. Quando bater no rolete, no fim de curso, e o ciclo único em que o avanço é lento e o recuo é normal. Tá? Então, tem as válvulazinhas de retenção, né, que vocês daí devem colocar, certo? Aqui é um outro circuito, então, com essa sequência, A mais, C mais, B mais. Ó, é aquele que deu trabalhinho para vocês, para fazer desde o começo. A menos, B menos, C menos. Aquele outro, eu acho que, se não me engano, era um A menos que estava aqui, né? E aqui era B e C, né? Mas é bem parecidinho. Teve gente aí que já fez isso aqui também, né? Então, pessoal, vai ser mais ou menos assim a prova, tá? Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E aí a gente faz agora uma prévia aqui no FluidSim. Deixa eu botar aqui. Aqui. Abrir. Então, eu vou começar por esse daqui, tá, gente? Depois eu vou ter que fazer um circuito diferente que a gente não fez ainda, mas daí para a prova, tá? Deixa eu só trocar vocês de lugar aqui. Então, esse circuito aqui é só para interpretar, tá? Só para a gente saber como é que ele vai funcionar. Então, olha aqui, ó. Esse aqui, ele, quando acionado, no caso, vocês vão escrever só essa partezinha aqui, ó. Não precisa escrever aqui, tá alimentado, passa pela reguladora, e depois botão 1, botão 2, não tem nome aqui no FluidSim, né? O FluidSim não é preparado para isso, mas a gente coloca B1, B2, tá? Para a gente saber quais são os comandos, né? Então, olha só.
Quando a gente tem só um cilindro, assim, ó, isso aqui a gente pode encher de um monte de elementos aqui, né? E ele funcionar mesmo assim. Então, é o mais difícil, na verdade, da gente interpretar, porque só tem um cilindro, né? Então, a gente pode encher de coisas aqui, ó, tá? Para um cilindro só. Então, esse aqui, ó, ele é um botão, né? Um B1, eu tenho que só dizer a interpretação dele só no funcionamento. Então, quando aciono, ou quando eu aciono o B1, né? Vocês, no caso, acionam o B1, o cilindro de dupla ação avança, né? O ar vai abrir, essa válvulazinha vai comutar para cá, vai ter essa passagem por essa flechinha, vai vir aqui, já está aberto, e vai comutar toda essa válvula para cá e vai passar o ar por aqui. Quando o ar passar por aqui, ele vai estar enchendo, então, esse cilindro e vai avançar a hastezinha aqui, né? Então, quando o B1, aciona o B1, né? O cilindro de dupla ação avança. Vai até o final do curso, né? Ele vai chegar em A1, vai bater em A1. Olha aqui, ó. O que tem esperando por ele? Um roletezinho. Então, vai até o final do curso e retorna automaticamente, porque esse cara aqui, ele tem um camezinho, né? Lembra do came que eu falei da fechadura para vocês? Tem um came, então ele aciona aquele came e retorna. Então, ele vai até o final de curso e retorna automaticamente. Ele bate aqui e já volta, né? E fica em ciclo contínuo. Então, quando ele chega também nesse outro camezinho daqui, ele vai bater nesse cara e vai voltar, né? Então, ele vai bater em A1 e retornar. Quando ele bate em A1, retornar, ele bate em A0, retorna para o A1 e assim ele fica em ciclo contínuo, né? Para desligar, aciona o B2, né? Esse cara aqui. Tá? Então, a interpretação, gente, olha, é só uma frasezinha, ó. Não precisa escrever um texto, né? Por causa que isso é essa válvula, assim, eu não vou perguntar para vocês o que é essa válvula, não vou perguntar o que é esse elemento aqui, se é um rolete, se não é. Não vou perguntar isso aí. Ninguém vai perguntar nunca para vocês, só que vocês têm que saber interpretar a lógica, né? Então, olha só. Vamos só ligar ele aqui para ver se vai funcionar como pede ali. Então, eu aperto o B1, né? Quando aciono o B1, o cilindro de duplação avança até o final de curso e retorna. E fica em ciclo contínuo. Para desligar, aperto o B2. Tá? Ô, senhor, sempre que tiver duas etiquetas no cilindro, vai ser um circuito contínuo? Sim, nem sempre. Se eu botar só um desses aqui, né? Não botar esse daqui, daí ele pode ser só um ciclo, só uma vez. Se tu tiver daí duas válvulas dessas com roletezinho, daí sim, daí tu pode fazer um ciclo contínuo, tá? Daí, claro, tu vai botar a etiqueta, né? A1 e A0, no caso, né? Porque daí tu tem que dar nome para eles, né? Onde é que vai bater. Então, sempre que tiver esses dois, daí sim, daí tu tem um ciclo contínuo, tá? Eu posso colocar só um, por exemplo, botar só um, e ele ir lá e bater e voltar. E acabou o ciclo, tá? Então, pode ser assim, quando é um cilindro de dupla ação, tá? Daí eu preciso desse cara. Agora, se o cilindro for de simples ação, ele vai ter uma mola aqui dentro, né? Então, eu tenho só um acionamento, que nem eu fazia no começo, lembra? Eu apertava o botão aqui e ficava pressionando. E quando eu soltava, ele retornava, porque tinha uma mola aqui que fazia esse retorno, né? Então, nesse caso aqui é de duplação. Se eu não tivesse como fazer o retorno, ele vai ficar sempre pressionando para cá, né? Sempre pressionando para um lado. Se eu soltasse, o ar já tinha saído, o ar vai ficar pressionando aqui e vai manter ele sempre aqui. Então, eu preciso de uma outra válvula de memória, né? Que faça com que esse passe, né? Esse camezinho abra o sinal do ar aqui, ó, para poder fazer esse negócio aqui avançar para o outro lado, quando ele chega no final, né? Essa haste. Então, essa válvula tem que comutar.
Nesse caso aqui, como tá, eu tenho que apertar o botão aqui, certo? Ó, daí não tem ar aqui, agora tem ar, liberou. Agora não tem ar aqui desse outro lado, tá? Ó, bateu, quando ele voltou, ó, liberou o ar de novo, certo? É o ar de trabalho. Lembro que esse ar de trabalho tem que estar liberado, esse daqui que vai passar, ó, de trabalho. Ela fecha e abre esse ar de trabalho aqui, ó. Tá? Fecho aqui. Ele vai parar só depois de completar o ciclo, tá? Nesse caso aqui. Bom, alguma dúvida desse cara aqui, gente? Dessa interpretação aqui? Tá tranquilo? Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tranquilo. Então vamos para outro. Esse cara aqui, então, esse aqui vocês vão colocar a sequência dele, tá? Então não vai ter isso aqui escrito aqui embaixo, tá? Na prova lá, não vai ter esse cara aqui escrito aqui. Então a gente vai olhar aqui, ó, quando eu aperto esse botãozinho, o que que vai acontecer? Vai iniciar o ciclo, né? Então quem é que está iniciando? Normalmente é o primeiro cilindro aqui, né? Então vai avançar o cilindro A mais, né? A mais. Só que eu fui por aqui, quando eu acionei o botãozinho, o ar passou, e encontrou aqui uma divisão, um elemento aqui que vai mandar ar também para outro atuador. E ele está mandando aqui pela linha que eu estou seguindo, para o avanço do C. Então, quer dizer que, ao mesmo tempo, né, quando tem essa intersecção aqui, né, ao mesmo tempo ele está mandando ar para esse e para esse. Então, eles têm que estar entre parênteses. Essa resposta tem que estar entre parênteses. Então, está avançando A mais, né? E está avançando C mais, ao mesmo tempo, entre parênteses. Certo? Entendido aí, gente? Aí, depois, eu tenho que ir analisando o que está acontecendo com o resto do circuito, né? Avançou esses dois, né? Olha só, avançou esses dois. Falta quem avançar agora? Falta avançar o B, né, gente? Olha só. Então, quando eles chegam, os dois ali, quem é que eles avançam? É o A1. Quando bateu no A1, nenhum outro aqui está no A1, ó. Ou o B1, no caso, né? O B1 aqui está mandando retornar, mas quem é que ele está mandando avançar primeiro? O A1, ó. Então, esse ar que chega aqui, ou o C1, ó, os dois chegaram primeiro, né? No próximo, né? Então, tá na sequência aqui os dois, estão em série aqui, né? Então, esses dois aqui foram os primeiros movimentos. O próximo movimento é eles que vão ordenar. Então, ó, é C1 que está ordenando e A1 que está ordenando o B avançar, né? Então, avançou o B, ele vai chegar em B1, né? Qual que é o próximo passo? O B1 foi o último a dar o comando, tá? O B1, eles foram separados, né? Foi o A, o B+, e o A-, nesse caso aqui, tá? Qual foi o último comando, então? O A avançou e o C avançou, né? Tudo bem, vou tentar. Opa. Então, quem foi que deu o último comando? Foi o A1 e o C1. Eles avançaram. E mandaram o B avançar. Então, o B+, né? O B+. Então, o B+, avançou, chegou em B1. Avançou. Foi o último movimento. Esse B1, agora, ele vai ordenar alguém a fazer alguma coisa, né? Então, olha, onde é que está o B1? Ah, o B1 está no recuo do A. Ó, o B1 está no recuo do A.
Então, quer dizer que ele vai mandar o A recuar agora. Quando ele bater aqui, ele vai mandar o A recuar. Então, é aqui, ó, A menos. Qual foi o último movimento? Foi o A retornando, né? O A retornando. Então, eu vou olhar aqui agora para o meu circuito. O que ele está ordenando os outros a fazerem, tá? Quando o A1 retornou, né? A gente ficou no A0. O A0 está onde? Está mandando, então, o C recuar e o B recuar, ó. Ele está vindo aqui, ó. Tem uma intersecção, então está chegando no recuo do C e está chegando no recuo do B. Então, entre parênteses, ao mesmo tempo, né? B menos e C menos. E feito o nosso comando sequencial. Alguma dúvida, gente, até aí? Eu tenho uma dúvida, senhor. Professor, eu tenho uma dúvida também. Então, vamos lá. Vamos ver o que... Pode falar. Tá. Ali que tem os B0 e o C0, é obrigatório botar os dois ou eu posso, tipo, botar ou só o B ou só o C? De preferência, dá para pôr os dois, tá? Porque esse aqui vai ser o último movimento, né? É essa interpretação que vocês têm que ter. Ó, esses dois estão fazendo o último movimento, então eles são, na verdade, quem está comandando agora para ser o primeiro movimento, comandando o primeiro movimento, né? Eles foram os últimos movimentos, então é bom que tu coloque os dois juntos, tá? Tá bom. Porque Obrigada. daí fica mais fácil de tu fazer esse exercício. Essa tua pergunta foi muito boa por causa disso. Que aqui tem que estar os dois, né? Essa é a lógica, na verdade, de ter esse final, né? Te dando a orientação aqui de como tu vai fazer. Então, essa é a lógica. É o que está aqui, ó. Se tu colocar só um, pode ser que te dê problema para te depois interpretar isso aqui. Tu vai colocar só um, o B0 e o C0. O que ele está fazendo no resto do circuito? Beleza, então, obrigada. Então, quando eu não posso repetir os comandos, mas eu posso não usar um deles. Pode não usar um deles. Tá? No caso aqui, tu não vai conseguir repetir, porque ele não vai conseguir fazer duas ordens, né, ao mesmo tempo. Ele tem que ser um só para fazer uma ordem num cilindro só no momento que ele vai ser acionado. Ele não tem como fazer em outro lugar. Tá? Professor, consegue me ensinar de novo essa parte do A0 ali, do gatilho? Eu não entendi muito bem aquele que tu botou, tipo, tu diminuiu 2 ou aumentou 2, eu não entendi muito bem essa parte. Então, aqui, ó, vamos só botar a pressão aqui. Eu coloquei a pressão aqui, certo? O que acontece se esse cara aqui ele não tivesse esse gatilho, tá? Um A0 aqui. Essa pressão estaria passando e estaria sempre empurrando aqui, ó. Sempre empurrando aqui esse cilindro, essa válvula de memória. Sempre teria pressão aqui. E sempre que tiver pressão chegando primeiro, tá? Sempre que eu tiver uma pressão de trabalho chegando primeiro que qualquer outra pressão, essa pressão aqui não vai conseguir substituir essa daqui, não vai conseguir ter mais força para fazer com que esta daqui retorne. Tá? Então, é uma válvula de memória, lembra disso. Se tiver pressão aqui, ela vai ficar memorizada ali. Tá? Então, não adianta eu pegar e botar o compressor diretamente aqui, ó, que ele não vai conseguir empurrar essa válvula para cá. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um bloqueio, certo? É um alívio, na verdade, que eu estou fazendo. Então, eu vou pegar um rolete desse tipo aqui, porque ele não deixa de ser um rolete, né? Eu vou colocar ele, que ele ultrapasse um pouco o ponto lá, em vez de ele estar batendo um no outro, assim, pressionando, ele bate, levanta e ultrapassa. Ultrapassa um pouquinho. E aí ele libera uma das válvulas, tá? Ela vai liberar essa válvula, ou esta, tá? No avanço ou no recuo, né? Vai bater aqui, ó. Se for só rolete, vão ficar se pressionando. Agora a outra bate aqui, levanta e escapa. Daí cria um alívio. Por isso que eu boto 2 milímetros. E esse ajuste a gente faz na mão. A pena não... Quem sabe outro dia eu consiga mostrar para vocês aqui, ou lá no CTM também. Eu tenho ali uma serra que ela é pneumática, e daí ela
faz o movimento, né? E a gente tem ali um camezinho, uma parte ali que a gente regula isso aí, né? Então ela bate ali e depois ela libera para voltar. Ela bate ali, dá a liberação do ar, né? Da pressão e volta, né? Então, é isso que acontece com esse tipo de rolete. Ela bate ali, levanta, libera a pressão e aí tu consegue fazer o trabalho, senão ele vai ficar sempre pressionado, tá? Então, olha, deixa eu voltar aqui. Se eu tiver colocado aqui, né, no A0, esse aqui está no recuo, né? Ó, se eu botar aqui o rolete, ele está no avanço, né? Normal. Ó, a pressão. Vamos botar ele para funcionar. Ele vai fazer esses 2 primeiros movimentos, né? Faz esse outro. Acho que até ficou funcionando. Acho que ele ficou funcionando igual, né? B mais, A menos e B e C. Ele ficou funcionando também, tá? Nesse caso aqui não deu essa interferência, tá? Mas ele acontece às vezes de ficar dando uma interferência, né? Claro que aqui não fez diferença nenhuma, mas ele fica fazendo alguma interferência às vezes e acaba que não funciona, tá? Nesse caso aqui funcionou. Professor, Então, B mais, A menos e B e C menos, tá? Beleza. Fale. a minha dúvida era mais na parte da etiqueta, senhor, que onde é que diminuía 2, ou eu não entendi essa parte ali, mais Então, ou menos. vamos lá, olha aqui, ó. Eu tinha colocado aqui, né? Vamos de novo. Sim. Nesse cara aqui. Então, eu peguei aqui e coloquei uma no avanço, eu acredito que foi, tá? No recuo, né? Então, ele vai ficar aqui, ó. Então, eu clico em cima da reguinha mesmo, não precisa ir lá em todo o cilindro, em cima da reguinha mesmo. E boto 2, ó. Ele estava 0, aqui no A0, coloco 2. Isso é o quê? 2 milímetros que eu estou tirando ela de cima daquela válvula que ela estava batendo ali uma na outra, ela estava pressionando uma na outra, tá? Então, é 2 milímetros que eu tiro para ela poder liberar. 2 milímetros só, tá? Ou 2 centímetros, depende. Lá na hora de fazer, vocês vão fazer. Na prática, pode dar uma diferença, tá? Mas isso aqui para te poder simular 2 milímetros, tá? Então, ele vai dar um distanciamento aqui da válvulazinha, não vai ficar pressionando uma em cima da outra, ele vai conseguir liberar um pouquinho antes, tá? Ou um pouquinho depois. Certo? Então, a gente vem na reguinha, vai aparecer aqui da etiqueta, né? O A0, é 2, tá? No A1, 100 milímetros, tá? Quando é no avanço, né? Quando é no avanço, então vamos pegar aqui no avanço, por exemplo, B0 aqui, ou B1. Eu vou colocar aqui e vou... Ok, vai aparecer aqui, ó. Tá vendo a setinha? Agora eu vou aqui na reguinha e desloco ela para 98. É pouquinha coisa, 98, tá? É só ir na reguinha. Certo? E aí faz a sequência e coloca esse tipo de sequência aqui na resposta, tá? Mais alguma pergunta, gente? Professor, eu tenho uma pergunta. Em relação ali, quando tem os parênteses, né? Quer dizer que quando eu tenho as duas letras ligadas no parêntese, elas vão avançar ou retornar juntas. Exatamente. Mas, por exemplo, assim, eu sempre tenho que colocar a segunda letra do parênteses ligada a alguma das válvulas da primeira, ou pode ser da primeira ligada na válvula da segunda?
tem alguma ordem? Porque hoje eu fui fazer e deu alguma coisa errada, Deu não alguma sei. coisa errada? Na verdade, aqui, ó, que nem esse aqui, ó, o A0, né? Tá vindo aqui da pressão para recuo do B e do C. Quem está chegando primeiro aqui? Seria o C, né? Mas, na verdade, está passando ar ao mesmo tempo. Olha, nunca me dei problema com isso aí. Pode ser que algumas vezes, dependendo onde está... Por exemplo... Se tivesse ao contrário, por exemplo, né? Tu ligou primeiro aqui e depois puxou para... Tipo, se tivesse ligado no C. Olha, nunca vi esse tipo de problema. Deu algum problema para ti assim? Deu. Só se eu fiz alguma outra coisa errada, mas era só uma dúvida, caso tu soubesse. Daí tu só inverteu? Obrigada. Tu só inverteu daí? Daí eu só inverti. Eu coloquei da segunda letra ligada na primeira. Olha, nunca reparei nisso aí, hein? No Fluid. Nunca reparei mesmo. Não, tá, tudo bem. Se foi só isso, né? Às vezes por causa do próprio sistema, né? O que vai acontecer na prática? Muito difícil vai ter esse problema. Vai chegar ar ao mesmo tempo, tá? De repente, tu vai ter mais mangueiras aqui. Pode ser que demore um pouquinho mais, mas a pressão já vai estar chegando. Aqui também, né? Depende do tamanho do circuito, né? Então, pode acontecer algumas interferências, né? Mas no sistema aqui, no aplicativo aqui, eu nunca reparei isso aí. Tá? Mas, beleza? Tá bom, professor. Obrigada. Mais alguma coisa, gente? Deixa eu ver o outro, então. Bom, esse daqui seria, então, se eu não me engano, já para vocês fazerem o circuito, tá, gente? Então, o que eu usei aqui, ó? Aqui está me pedindo A+, B+, e C+ juntos, C-, B- e A-. Tá? Então, vou começar sempre pelos atuadores. Então, boto A, B e C, né? Os atuadores. Depois eu pego uma válvulazinha dessa daqui e monto ela, de 5 duas vias, tá? Monto ela, vou botar, então, 2 escapes, né? O do meio eu sempre deixo para pressão. Faço aqui Ctrl+C, Ctrl+V, faço 3. E depois eu vou fazer as válvulas normais, com rolete, assim, ó. Monto a válvulazinha de 3 duas vias, né? Boto ela com retorno por mola, boto aqui um rolete normal. E vou colocar, sempre, claro, que essa daqui tá diferente, né? Mas sempre vou colocar o escape mais para a direita, né? E deixar isso aqui para cá. Então, Ctrl+C, Ctrl+V e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 válvulas. Normalmente, 2 válvulas para cada. Às vezes pode sobrar, tá, gente? Depende como fazer a lógica, às vezes sobra, tá? Então, façam 6. Coloca 6 e vai jogando. Né? Fez o 6. Tá, agora vamos fazer um botão. Uma botoeira com trava, né? Porque ele vai ficar em ciclo contínuo. Então, eu vou pegar e vou colocar. Aqui, botei uma alavanca com trava. É a mesma coisa, a mesma válvula, só que aqui é uma alavanca. Tá? Então, 3 duas vias, retorno por mola.